Olá, meu irmão da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que você esteja bem, né? Que ao receber essa mensagem, ela possa ir de encontro ao seu coração. Hoje nós estamos retomando aqui, né, a nossa EBD mais uma vez, né? Falando agora da lição de número 5, né? Jesus, a mão amiga de Deus. Isso mesmo. Lição de número 5 da nossa nova revista, não é isso? Se você quer adquirir a nova revista e ainda não conseguiu, você pode baixá-la direto pelo site, em PDF, ou até mesmo entrar em contato, né, com a nossa diretora da EBD, que ela também pode enviar para você. Aí você vai poder ler a sua revista no seu celular, no seu computador. Tá certo? Pois é, irmãos. Eu quero hoje convidá-los a abrir aí as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 18 ao 21. Ok? Então diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como a Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos hoje falando sobre Jesus, a mão amiga de Deus. É o texto, né, é a sugestão, perdão, do nosso tema da lição de hoje, né? E eu quero começar aqui falando exatamente sobre a importância que Jesus Cristo enfatizou ao longo das suas mensagens da grande necessidade do homem se voltar para Deus. Sabemos e conhecemos que o homem se perdeu, se afastou de Deus a partir do Éden. De lá para cá, Deus vem então preparando pessoas para trazer de volta esse homem para ele, resgatá-lo. Não é verdade? Pois é. E hoje nós estamos estudando a pessoa de Paulo, que foi exatamente aí o personagem responsável em levar a mensagem aos famosos incircuncisos, né? A nós. Foi o responsável em levar essa mensagem a todos aqueles que não eram judeus, né? Aos incircuncisos. Pois é. Esse é o personagem que nós estamos estudando, essa é a pessoa de Paulo, certo? E nós vamos, então, falar um pouco exatamente sobre essas palavras de Paulo quanto à reconciliação. Nós falamos na semana passada sobre esse novo mundo que Cristo está criando para poder para nós podermos habitar. É isso? E agora a gente vai falar sobre essa reconciliação, ou seja, o homem voltando para Deus. E o pastor, ele começa então a trabalhar exatamente esse conceito, né, dessa reconciliação, falando e usando os textos bíblicos como fundamento para que a gente entenda que o trabalho de Paulo, né, foi exatamente replicar, né, essa volta do homem para Deus, unindo os povos, coisa que nós falamos na nossa última aula. Unindo os povos, todas as raças, porque quando Cristo disse, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura, ele não segregou ninguém.
ele não segregou, ele disse que era para a mensagem ir a todas as pessoas. Então, nós vamos ver aqui exatamente esse comportamento, né, essa visão de Paulo com relação a essa mudança, ou seja, a essa necessidade que nós temos de entender que o evangelho é para todos. E que o homem, a partir do momento em que ele não está com Deus, ele torna-se inimigo de Deus. Bom, mas antes, eu quero chamar a sua atenção para os textos que nós vamos ler com relação a esse ponto de reconciliação. Eu separei aqui para a gente conversar agora alguns textos e quero, então, compartilhar com você. Tá? O primeiro texto está aqui, né, conforme foi colocado para a nossa leitura, é Romanos 5, 10 e 11, que diz assim, então, o texto, né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O outro texto também que a revista nos sugere está aqui, 2 Coríntios 18, 20, capítulo 5, versículos 18 a 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O texto que nós lemos também, de abertura aqui da nossa lição. O terceiro texto que o pastor também sugere para falar sobre reconciliação, ele está aqui em Efésios, capítulo 2, dos versos 11 ao 16. Olha só, interessante. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E um quarto texto está lá em Colossenses 19 a 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afetarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, quando nós olhamos esses textos, a gente percebe nitidamente que o trabalho aqui era de reconciliação, trazer o homem novamente
para Deus, para Cristo, para a sua salvação, né? Para que aquele lugar que ele está lá separado para nós possamos então habitar. Irmãos, e aí esse trabalho de reconciliação começa a ser feito a partir da missão de Paulo também. Cristo já pregava isso, mas Paulo enfatiza isso ao longo da lição. Então, é importante a gente saber o quanto isso é relevante para a gente trabalhar, lutar, para que o homem se volte para Deus, para que ele seja salvo, para que ele se reconheça como pecador. A partir disso, enquanto esse homem não faz isso, ele torna-se inimigo de Deus. Talvez algumas pessoas possam achar assim, mas como o homem ser inimigo de Deus é uma coisa, mas Deus ser inimigo do homem, Deus é amor, é verdade. Mas a grande verdade também é que Deus, ele ama o homem, né? Ele ama o homem, mas não ama suas atitudes. E todas as atitudes desse homem, né, que ele faz e que ele, enfim, propaga no mundo, por isso ele torna-se inimigo de Deus. Quero chamar a sua atenção para a gente embasar essas palavras também no texto bíblico, né, que está aqui na nossa lição, né? Ele fala exatamente sobre essa inclinação, né? Está aqui em Romanos 8:7, que diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. O outro texto também é de Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Percebam, meus irmãos, a força que tem essa palavra. Uma vez que você, eu, qualquer pessoa, resolva ser amigo do mundo, fazendo as coisas do mundo, pecando nesse mundo, né, se submetendo às vontades dele, né, deste mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Aqui, Tiago acaba de declarar isso aqui no seu texto. E isso é muito forte, isso é pesado para todos aqueles que querem de fato servir a Cristo, para todos aqueles que querem de fato fazer diferença dentro do Evangelho. Eu convido você a refletir sobre isso, né? A refletir sobre suas atitudes, a refletir sobre os caminhos que tens escolhido, a refletir sobre essa mensagem que Tiago deixa para nós. Ela é pesada, é forte, e precisamos refletir profundamente sobre isso. Então, é importante que a gente tenha em mente que essas questões, elas são questões fundamentadas na Bíblia. Por mais que algumas pessoas falem, mas Deus é amor, Ele ama a todos. Sim, Ele ama. Perdão. Ele ama. Mas Ele jamais vai amar as nossas atitudes, jamais vai amar as nossas escolhas erradas. Então, eu chamo a sua atenção para isso, chamo a sua atenção para a gente caminhar e entender o quanto é importante saber que Deus está preocupado com isso. Deus é um ser moral, é um ser maravilhoso, é um ser que não tem pecado, é Deus, né? É um ser supremo. Mas ele não é Papai Noel, ele não é fada madrinha, ele não é nada disso. Ele é Deus, Senhor de todas as coisas, né? E ele ama, mas por amar também nos castiga por isso. Então é importante a gente ter em mente o quanto, de fato, nós precisamos saber que precisamos nos reconciliar com Deus. Também quero fazer a leitura de mais alguns textos para a gente reforçar isso, né? Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha isso. Amém, né, irmão? Amém. O outro texto também é Colossenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou
salvo em Jesus Cristo, você se reconciliou com Deus. Então, é importante saber o quanto nós precisamos estar atento a essa reconciliação, a esse objetivo de Paulo de trazer o homem novamente, de unir, né, todas as nações e trazer o homem de volta para Cristo, né? Muitas das vezes a gente diz que nós somos bons, que nós temos sentimentos positivos, né? Que nós somos, enfim, boas pessoas, que nós nem pecados temos. Muitas das vezes eu ouvi isso. Eu não tenho pecado, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca adulterei, sei lá. Enquanto, na verdade, não é por aí. O pecado está em mim desde o nascimento. Se a gente não se converte, se a gente não muda, se a gente não aceita Cristo e não passa a assumir na nossa vida esse caminho, fica difícil, né? A gente precisa, de fato, entender que nós temos que nos reconciliarmos com Deus. É isso que a gente tem que aprender nessa mão amiga aqui, né? Jesus, essa mão amiga de Deus, que é o tema hoje da nossa lição. Então, o quanto, de fato, nós precisamos saber, né? O autor disse assim, da revista: alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Entenderam isso? A inimizade é moral, ela já vem no ser humano, em função do pecado. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe, apesar das nossas boas intenções, não é verdade? Tem uma frase popular que diz que no inferno está cheio de pessoas de boas intenções, né? Então, a grande questão é essa. Não são as boas intenções, mas é a verdadeira mudança que o ser humano precisa fazer para se reconciliar com Cristo, para voltar, né, para Deus, como diz, para voltar para o primeiro amor, né? E agora, como que nós podemos desfazer essa inimizade? Como nós podemos voltar a ser amigos de Deus, né? De fato, nós precisamos disso, conforme Paulo falou aqui em 2 Coríntios. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Então, se eu quero me voltar para Deus, eu tenho que aceitar a Cristo. Eu tenho que aceitar a Cristo, eu tenho que tê-lo como Senhor da minha vida. Ele é exatamente o elo que me liga a Deus. Entendeu? Ele é esse elo, entendeu? Entre o homem e Deus. Esse é esse elo, né? Jesus é esse elo. E é importante que a gente saiba disso. Porque se eu quero me reconciliar com Deus, se eu não quero mais ser inimigo de Deus, eu tenho que aceitar a Cristo. Eu tenho que estar com Ele. E Paulo reforça isso o tempo todo, né? Sobre essa doutrina da reconciliação. Reforça isso, ou seja, o quanto de fato nele nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, Deus tomou a iniciativa de reconciliar o homem com Deus, com Ele mesmo. Viu? Então, essa é a questão. Ele tomou essa iniciativa, ele veio atrás de nós. Não foi vós, né? Não foi vós que me procuraste, mas eu que procurei a vós. Né? Então, essa é a questão. Né? Deus tomou iniciativa e a gente não pode esquecer isso, meus irmãos. A gente tem que lembrar que Paulo pregou isso o tempo todo. Também é a nossa missão. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isto possível. A cruz é o aceno de amor de Deus. A cruz é a reconciliação. Deus está nos reconciliando através da cruz. Entende? Então, esse novo testamento, né, ou seja, essa nova reconciliação, ela surge exatamente a partir do esforço que Deus fez durante anos, né, no passado e depois com Cristo faz até hoje, para levar o homem novamente até Ele. Então, Ele nos reconciliou com quem? Com Cristo. Através dessa reconciliação, o homem, então, pôde, né, voltar ao primeiro amor, voltar a Cristo.
Então, é isso que a gente tem que ter em mente como missão nossa, que Paulo também pregou ao longo da sua carreira. É importante saber que Deus deixou essa missão de nós, uma vez salvos em Cristo, trazer outras pessoas para que fossem, então, reconciliadas com Ele, para formar esse único mundo que no futuro nós iremos habitar. Irmãos, Deus é amor, está lá em 1 João 4,8, não é isso? Deus é amor. Ele nos ama, mas Ele não ama as nossas atitudes erradas, né? A escolha errada, o caminho errado. Não ama isso no homem. E quando eu escolho coisas erradas, quando eu faço coisas erradas, eu estou me tornando, naquele momento, inimigo de Deus. Está aí na palavra que nós acabamos de ler. Se eu não faço a vontade do Pai. Olha o que Tiago falou, né? Tiago acabou de falar isso aqui no capítulo 4, versículo 4. Né? Ele fala isso aqui, ó. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, é isso que ele está falando. Ou seja, a gente tem que estar muito atento a tudo que nós fazemos para a gente não estar nos tornando inimigos de Deus. Porque Deus, ele não é amor, ele não é um Deus colérico, né? Com ódio, com cólera, querendo se vingar. E Cristo é esse mediador que acalma Deus para poder a gente ser salvo. Não é isso. A Trindade tem harmonia. Ela não briga entre si. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é harmônico. Eles são harmônicos. Eles não brigam entre si. Então, Deus, quando mandou o seu Filho Jesus aqui, e ele morreu na cruz, isso foi pesado também para Jesus. Jesus sofreu. Jesus chorou o quê? Né? Jesus chorou lágrimas de sangue. Jesus, né? O seu suor chegou a se tornar um sangue, de tão tenso e nervoso que ele estava em função de tudo que ele ia passar. Por quê? Por amor a nós. Então, meu querido, minha querida, que a gente não esqueça disso. Não há conflito na Trindade, há conflito entre o homem e Deus. O homem que escolhe errado. E a doutrina da reconciliação e a reconciliação entre o homem e Deus nos cabe como missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso. A gente tem que levar essa mensagem para que essas pessoas possam se reconciliar com Deus e abandonar o seu caminho errado, né? Porque o pecado causa inimizade do homem para com Deus. O pecado causa inimizade do homem para com Deus. Então, que a gente possa entender, né, o que é essa missão e o que é necessário que nós, de fato, precisamos fazer a partir do que a nossa lição está aqui nos ensinando. Então, você vai lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20, e você vai ver lá Paulo falando exatamente do objetivo que Cristo deu a nós, que foi a reconciliação. A missão de reconciliar os homens com Ele. Essa é a nossa missão, né? Então, é importante que nós façamos isso, é importante que a gente pare de brigar com Deus, é importante que a gente pare de ouvir, sabe, coisas que nos distanciam de Deus, mas que a gente possa fazer, de fato, a missão, que é pregar a palavra de Deus e levar a sua mensagem a todas as pessoas. Porque Jesus é a mão amiga de Deus, ele estende a mão para as pessoas, para trazer essas pessoas até ele. É isso que ele está fazendo. O nosso papel também é esse. A gente precisa fazer isso, a gente precisa se colocar à disposição de Deus para isso, né? Então, que nós possamos, de fato, sermos embaixadores de Cristo, como Deus, por nós, vos exortasse, né? Que nós possamos, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Então, que o homem possa se reconciliar com Deus, né? Que nós, de fato, estejamos atentos a isso. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Entenderam? Essa é a questão. O homem se torna inimigo de Deus pelo pecado. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. A obra é dele. A opção é nossa. A gente opta por Cristo. Nós não podemos fazer nada.
A gente tem que apenas ir até Cristo e aceitá-lo. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Deus. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Então, meu querido, minha querida, que essa seja a nossa missão, como igreja, avisar ao mundo que Deus está com as mãos estendidas para reconciliar o homem com ele. Bonito isso, não é verdade? Mas é verdadeiro que a gente avise, olha, Deus está com as mãos estendidas para que você volte-se para Ele, para que você se reconcilie com Ele. Essa é a nossa missão. Vamos, igreja, avante! Que Deus nos abençoe e que Jesus é a mão amiga de Deus, está estendido para a salvação. Leve isso para o seu familiar, para o seu irmão de sangue, que não é de Cristo ainda. Leve para quem você achar que deve ouvir a palavra. Mas mostre que Deus é amor e Ele está com as mãos estendidas para reconciliar o homem com Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz e de muito sucesso também. Felicidades, meus queridos irmãos e amigos. Fiquem na paz e até a próxima.